Então vamos lá, galera, vamos voltar à explicação. Se exceder os 40 minutos de novo, vocês entram novamente naquele link, tá? Eu tava falando sobre... Nossa, tá dando eco, não tá? Na minha voz. Vocês estão com o microfone desativados? Todo mundo? Parece que tá dando eco. Mas vamos voltar. Eu vou falar do último eixo, né? Que a gravação acabou bem aí. Que o último eixo, gente, o sétimo eixo, ele fala em relação à vigilância da prevenção do óbito, tanto infantil, fetal e materno. Então, vamos supor que uma determinada região de Volta Redonda, num bairro, muitas crianças estão morrendo de alguma infecção respiratória, né? Um problema X, tá? Da faixa etária de 2 a 4 anos. Então, sempre tem uma vigilância, tá? Sempre tem uma rede que vai monitorar esses casos de óbitos, tá? Se a gente tem a monitorização, né? Quando a gente consegue monitorar, fazer um levantamento e ver o que está acontecendo, isso... O que isso nos permite? Quando a gente tem um problema, a gente foi lá no bairro X, Volta Redonda, a gente viu que crianças de 2 a 4 anos estavam indo ao óbito de uma doença X. Né? A gente vai levantar, vai fazer uma pesquisa, né? E o que isso vai permitir para a equipe de saúde, para a vigilância? Investigando o caso, né? O que vai trazer de benefício investigar? Deu para pegar aí? Falem aí, galera. Tô olhando aqui no bate-papo. Vocês não entenderam, não? Quer que eu explique de novo? Esse último. Quer que explique, gente? Fala aí no bate-papo. Se a gente tem muitas crianças morrendo em uma determinada localidade, né? O que eu estou explicando? Sempre tem a vigilância, tá? E a vigilância, ela vai computar, vai fazer o levantamento de dados, vai ver a faixa etária das crianças que estão morrendo, vai ver a causa dos óbitos, e quando a gente consegue fazer o levantamento de dados, a gente consegue o quê? A gente consegue avaliar, e avaliando, a gente consegue o quê? Implementar medidas para prevenir novos óbitos. Entenderam? Esse é o sétimo eixo, tá? Que é a vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno, tá? É uma investigação, tá? E a gente investiga ali naquela determinada localidade, né, região, cidade, enfim. Porque, vamos supor, igual agora o coronavírus, né, Covid-19. Quando começou a surgir muitos casos em vários lugares do mundo, houve uma investigação, tá? E por que a gente sabe que, às vezes, as pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas que têm doenças respiratórias, estão mais expostas às doenças, um risco maior? Porque teve um estudo que fez o levantamento e apontou que esse grupo é um grupo de risco. Então, vocês entenderam? Esse sétimo eixo. Sim. Ó, Professor, você pode repetir o eixo 6? Oi? A senhora pode repetir o eixo 6? O eixo 6 é a atenção às crianças com deficiência ou situações de vulnerabilidade. Que é o seguinte, o governo, né, ele dá um suporte, tá, para aquela família, né, para aquela criança que nasceu com alguma deficiência. Né? Vamos pensar numa deficiência X aí, não vou citar nomes, mas a criança nasce com deficiência. Então, além dela ter, né, na maioria das vezes, um suporte financeiro do governo, também existe redes de atenção à saúde, da assistência à saúde, igual o exemplo que eu dei aí a PAI.
né, as crianças que nascem com deficiência, né, muitas vão à PAI. Não sei se vocês conhecem bem o trabalho da PAI. Deu para entender? É porque, assim, o que eu quero dizer é que essa política, ela atende todos os tipos de criança, com todos os tipos de problemas, tá? Tanto a criança que só precisa de uma assistência básica, que é uma criança saudável, tanto uma criança que precisa de internação, né, ou que ela tem uma doença crônica, ou a criança que nasce deficiente, entendeu? E se a criança vai a óbito, a gente tem uma vigilância, tá? Que vai analisar todos esses dados, tá? Para prevenir que novas mortes aconteçam. Deu para entender agora? Falei quem estava com dúvida. Isso aqui, gente, eu quis falar de uma forma assim, explicando um pouco mais, mas o primeiro eixo é a atenção ali durante a gestação, ao parto e o nascimento. O segundo eixo é incentivar, né, as práticas do aleitamento materno. O terceiro eixo é acompanhar a criança, mesmo depois que ela cresça, ela está com 4 anos, que ela vá sempre à unidade básica de saúde, coloque as vacinas em dia. O quarto eixo é atenção integral às crianças que têm alguma doença mais grave, né, e precisa de uma internação em UTI. O quinto eixo é a atenção integral para as crianças que passam por situações de violências, que eu até dei o exemplo do relacionamento abusivo. O sexto eixo, que é a atenção a crianças com deficiência. E o sétimo eixo, que é uma pesquisa, tá, que é um levantamento de dados que vai ver todos os óbitos de cada região. Igual do Covid que eu falei. Aqui em Barra Mansa tem um levantamento de dados. Qual que é a população, qual que é o público que está mais morrendo aqui em Barra Mansa de Covid? Entendeu? Ficou claro, gente, para a gente prosseguir? Me falem aí se ficou claro. Mas tá tudo lá no slide também, tá? Vocês podem ir lá, dar uma olhadinha novamente. Aqui eu tento explicar de uma forma mais rápida para a aula não ficar tão grande. Me respondam aí, gente. Vocês estão tímidos hoje? O que aconteceu? Deu para pegar todos os eixos aí? São 7. Então, eu vou prosseguir, hein? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que essa política, né, ela dá prioridade, né, ela atende o público de 0 a 9 anos, mas ela dá prioridade para o público da primeira infância? Vocês lembram que eu falei isso? Quem lembra aí, quando eu falei da política nacional de atenção à saúde à criança, eu falei que o objetivo dela, né, é assegurar a saúde, né, evitar os óbitos, melhorar, né, garantir que a criança tenha um bom desenvolvimento. Aí lembra que eu falei que eles atendem, né, que eles abrangem crianças de 0 a 9 anos, mas principalmente a primeira infância? Vocês lembram que eu falei isso? Lembram? Vocês sabem o que é a primeira infância? Quem aí sabe o que é a primeira infância? Hum? São os 5 primeiros anos da criança? Será? Mais alguém chuta? Não? Então, gente, segundo o Ministério da Saúde, a primeira infância. Tem gente que tá falando. Peraí que eu vou ver aqui.
Não apareceu aqui ainda. Mas a primeira infância é o período que vai desde a concepção do bebê até os 6 anos de idade, tá? Já não é até os 9 anos, tá? E por que existe essa primeira infância, né? Por que a Política Nacional da Assistência à Saúde da Criança, ela dá um cuidado maior para as crianças que estão na fase da primeira infância? Porque a fase da primeira infância, gente, ela é extremamente importante. Porque é nessa época que a criança ela forma a sua personalidade, a sua estrutura emocional e afetiva, onde ela tem a formação do caráter, tá? Onde o desenvolvimento dela cerebral é maior. Então, ela tem mais facilidade para aprender, tá? Então, é muito importante que até os 6 anos de idade, a criança ela tenha um melhor desenvolvimento possível em relação à alimentação, à educação, né? Quem tem filho aí e se preocupa com a alimentação do filho até os 6 anos de idade, tem mãe que não quer deixar o filho tomar refrigerante. E às vezes muita gente não gosta. Ah, deixa a criança feliz, quando ela crescer, ela vai tomar mesmo. E não, gente, a gente tem que bater palma para essas pessoas, tá? Porque, como eu disse, até os 6 anos de vida, né, a criança desenvolve ali já o seu caráter, né, a sua educação, tá? As funções, determinadas partes do cérebro relacionadas à aprendizagem, tá? A criança, ela desenvolve essa estrutura emocional. Então, é muito importante que a gente ensine o correto até 6 anos de vida da criança. Se ela depois crescer e não fazer nada daquilo que você ensinou, pelo menos ela conhece o certo e o errado, e ela tem a opção de escolher. Agora, quando a criança ela cresce só sabendo o que é errado, ela não tem muita chance. Vocês concordam comigo? Quando a gente ensina corretamente nossos filhos até os 6 anos de idade, gente, pode ser que depois que ele cresça e vire um adulto totalmente diferente do que a gente imaginou, tá? Mas, pelo menos, a gente ensinou a opção do certo e do errado, tá? Como eu disse, você ensina tudo, tem gente que fala, ai, ensinei tanto meu filho para seguir o caminho certo da vida, ele ficou adulto. Isso pode acontecer, né? Ou tem pais, né, que não tem uma estrutura familiar legal, quando vê a criança, ela cresce e vira uma criança forte, totalmente desenvolvido, um adulto totalmente bem resolvido. Só que, assim, se a gente ensinar o correto, né, a probabilidade ali de uns 80% do adulto se tornar um adulto, assim, íntegro, né, lá na frente. Então, vocês sabiam disso? Que até os 6 anos de vida é onde a criança desenvolve o caráter, né, a parte intelectual. É por isso que antes dos 6 anos já é introduzido ali, né, a criança ela já aprende a ler, por isso que ela já vai para a escola nesse período. É o período que ela está no ápice de aprender as coisas, né? E eu provo, eu falo, eu provo. Tanto que a criança aprende tanto, né, que quando ela tem uns 2 aninhos ali, a gente fica ensinando um monte de palavrinha, ela aprende rapidinho, né? Principalmente as bobeiras, parece que a criança aprende mesmo. Né? Você ensina a falar mamãe, você ensina a falar papai, às vezes a criança não sabe o significado, mas ela aprende muito rápido a falar, né? Ou às vezes a criança fala um palavrão, aí você briga com a criança, ah, menino, não pode falar isso. Mas às vezes é a gente que fala e a criança ouve e aprende, tá? A criança nada mais é do que o reflexo dos pais. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, no que a gente ensina para os nossos filhos, tá? Tá correto sim até os 6 anos de idade. Dá para os seus filhos alimentos que você acha saudável, que você acha não, né? Que são saudáveis. Ensinar o correto, porque é nessa fase que ele vai desenvolver o caráter, a parte intelectual, né? A lidar com as emoções, tá? Igual eu falei, quando a gente cresce, a gente sabe o que é certo e o que é errado, e a gente pode escolher, tá? Mas na concepção que a gente acha do que é certo, a gente aprende, né, com quem cria a gente, quando a gente é criança, tá? Eu não sei com vocês, mas até comigo, meus pais me ensinaram várias coisas, né? E hoje em dia eu consigo ver o que eu acho certo, né, o que eu acho legal seguir para minha vida e às vezes o que eu não acho.
Vocês concordam comigo? Porém, gente, esse é um processo longo, tá? É lógico que ao decorrer da vida, a criança, ela vai desenvolver ali, né, o seu caráter, as suas emoções, ela vai aperfeiçoar. Mas até os 6 anos de vida é onde ela tem a base, entendeu? Vamos imaginar igual uma semente. Até os 6 anos é como se a gente tivesse plantado a semente, né? Dependendo de como essa árvore crescer, né? Da forma que a gente plantou aquela semente na terra, né? Se ela crescer seca, sem frutos, entendeu? Mas, né? Às vezes no meio do caminho, ela com o tempo, ela pode ficar seca e sem frutos. Mas a partir do momento que a gente planta, como eu disse, a gente tem 80%, né? Daquilo dá certo. Então, quando a gente ensina, quando a criança ela tem um bom desenvolvimento, né, a gente tem 80% dela virar um adulto bem resolvido. Vocês entenderam o que é a primeira infância? E a importância, né, da criação, a importância de nós, da equipe de saúde na vida dessa criança, para que ela tenha um bom desenvolvimento. Você aí que está estudando técnico de enfermagem, você imagina que quando você estiver aí exercendo a profissão, você imagina que você modifica tanto a vida das pessoas, inclusive você pode alterar, né? Você pode influenciar na vida adulta, né? Daquela criança. Quando você está atendendo alguma criança, né? Dependendo da forma que você fala com ela, dependendo do que você ensina para ela, você entende, né? Que isso pode ajudar a formar o caráter dela quando ela for uma pessoa mais velha. Porque tudo ali até os 6 anos de idade ela absorveu tudo. Depois ela vai escolher o que ela quer fazer. Mas, assim, é essencial até os 6 anos ela absorver tudo de bom, né? E tudo está incluso aí nesses 7 eixos que eu falei. A criança ter uma moradia adequada, né? A criança ter afeto, amor, ter direito à educação, né? Os direitos das crianças. Cara, ficou claro, gente. E como eu falei, esse processo ele continua ao longo da vida, tá? E quem que está diretamente relacionado a esse fator para que a criança ela seja um adulto bem resolvido, de caráter? A criação? Quem cria? Será que a primeira pessoa que interfere aí é os pais? Quem cria, né? Que às vezes não necessariamente quem cria é os pais, mas assim, os pais, o cuidador, a família. Tem muita gente que acha que, eu já vi muita gente falando isso também, que o papel de educar é a escola. E não, a escola ensina as coisas pertinentes a disciplinas. Igual a gente aqui. A gente, professor de vocês, a gente passa o conhecimento, mas quem educa, quem cria, gente, isso aí é a infância, são os pais. É lógico que o meio interfere, como o aluno João falou, o meio interfere. Exatamente. O meio interfere, por isso que eu falo, é um meio, só que quem que tá nesse meio? Os pais. Porque quem que ensina as crianças até os 6 anos de idade? São os pais. Tá? Aí, isso que eu falo, aí a criança cresce, até os 6 anos de idade, né? Aí a criança cresce, ela escolhe, o meio pode influenciar, mas ela escolhe o que é certo e o que não é o certo, o que não é o certo. Ela tem, pelo menos ela sabe o que é o certo e o que é o errado, e ela pode decidir. Mas a criança que nasce, cresce e não sabe o que é certo e o que é errado. Gente, vou dar um exemplo aqui, mas assim, totalmente é um exemplo mesmo, né? Uma criança que vê ali o pai violentando a mãe a vida inteira. Essa criança cresceu com um bom exemplo? Ou ela vai crescer e vai achar isso horrível, abominável, ou ela vai crescer e vai achar isso normal. Vocês entendem quando eu falo isso? Só que se a criança tiver a oportunidade de crescer no meio dos pais que não tem esse tipo de situação, ela vai crescer
né, sabendo que o correto, né, é não praticar a violência. Agora, quando a criança cresce vendo o pai batendo na mãe, às vezes tá tudo bem, ela vai crescer e achar que tá tudo bem. Vocês entenderam o que eu quis dizer? É lógico, o meio influencia, pode até ser um assunto meio polêmico, né? Mas é lógico, o meio influencia, sim, mas até os 6 anos de idade, né? Nós, da equipe de saúde, os pais, a gente tem um papel muito importante na vida dessas crianças, tá? Isso que eu tô falando, gente, é científico, eu não tô tirando da minha cabeça, não, tá? Realmente, até os 6 anos de vida da criança, ela desenvolve todas essas capacidades, tá? E se a criança tem experiências negativas na infância, né? Ela pode crescer, né? E presenciar ou praticar, né, a violência familiar, negligência, desnutrição, tá? E por um outro lado, né, se a criança ela tem boas experiências, só gera benefícios, porque aumenta a aptidão intelectual, tá até no slide. Favorece o acompanhamento aí na escola, consequentemente diminui aí a repetência, tá? E aí automaticamente a gente forma adultos preparados para lidar aí com os problemas da vida, porque criar um filho, gente, nem muitas das vezes a gente esconde ele do mundo e criar numa bolha. Vocês concordam comigo? Quando eu falo que a gente precisa trabalhar, né, isso nas crianças até os 6 anos de vida, não estou falando você esconder a criança do mundo e falar para ela que o mundo é perfeito. É você literalmente ensinar como é o mundo, né? Você ensinar o que é o certo. Vocês entendem isso? Mas concluindo, gente, a primeira infância ela é um período muito importante na vida da criança, tanto na vida dos pais também, tá? Porque é aí que ela vai desenvolver, né, a capacidade dela mental, emocional, né, socialização, a criança aprende a socializar, né? Igual antigamente, as crianças que iam para a creche era só as mães que trabalhavam, né, ou o pai que trabalhava. Hoje em dia é indicado que as crianças vá à creche, porque ali ela aprende a conviver. Tem gente que fica com muita dó, né, de enviar a criança para a creche. Mas ali ela aprende a conviver com pessoas da idade dela, ela aprende a repartir, né, brinquedos, né. Ela no começo às vezes ela até, mas depois ela aprende. Deu para pegar aí a aula? Falei um pouquinho o conceito de criança hoje em dia, que é o que mesmo? Quem lembra? Me falem aí, qual que é o conceito de ser criança hoje em dia? Vamos lá, vamos ver quem vai participar. Estão quietinhos hoje, gente? Posso escolher alguém? Posso? Ana Paula, a criança tem a obrigação de estudar e brincar. E ela tem necessidades específicas, né? Ela não pode ser vista como adulto. E antigamente, como a criança era vista? Me falem aí. Antigamente, como as crianças eram vistas? Como adulto, né? Elas tinham o cuidado necessário. Explorada com atribuições de adultos. E galera. E me falem aí, no mínimo, 4 direitos que todas as crianças têm. Só para eu ver se vocês pegaram mesmo. Eu falei vários direitos. Brincar, isso aí. Mais o quê? Educação, registro gratuito, isso aí. Já foi. Agora vamos ser um pouquinho mais difícil. Qual que é o principal objetivo da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança?
Qual que é o objetivo? E qual que é a faixa etária que essa política abraça? 0 a 9 anos, cita, senhor? E qual que é o principal objetivo? Ah, o João já falou, direito à saúde. Isso aí. Com prioridade na primeira infância. Exatamente. Agora eu quero ver. Eu quero que vocês me falem 3 eixos. Quem lembra aí? Me falar exatamente de 3 eixos. Ó, quem falar aí os 3 eixos direitinho vai ganhar meio ponto aí no final da nota. Tô brincando, gente, tô brincando, não faço isso não. Faço isso não porque... Tô brincando, hein, gente? Tô brincando. Tô brincando, juro. Faço isso não. Você que tem gente que não Até a pode entrar. morte, Oi? até a morte. Não, tô brincando. Gente, tô brincando. Secretaria do ITEC, estou brincando, tá? É só uma revisão aqui pra aula. Ó, o Gustavo resolveu até falar. Atenção às crianças com deficiências, doenças crônicas. Isso aí, alguém fala mais um. O quinto é a situação de violência e promover a cultura, lazer. Ah, mais um, eu pedi 3. E o último, que faz o levantamento quando há muito óbito, né, no bairro, que vai investigar e promover, né, faz levantamento de medidas para inibir a mortalidade naquele local, né? Isso aí. E quando eu dei o exemplo do bairro, gente, não é só bairro não, tá? Vocês entendem que não é só o bairro? Quando eu falo é de ou da cidade, ou do estado, ou do país, tá? Eu dei exemplo do bairro, mas não é só do bairro, não. E vamos lá, o que é a primeira infância? Quem sabe me dizer que é a o que é a primeira infância? Hum? O que é a primeira infância, pessoal? Quando a criança que ela começa a criar sua personalidade, o seu caráter, né? Que ela começa a desenvolver, falar as primeiras palavras. Uhum. Isso aí. Alguém quer completar? Não? Mas tá bom, galera, vocês mandaram muito. Isso aí. Prestam atenção na aula direitinho. Então tá show, gente? Deu pra pegar a aula de hoje? Isso aí. É um momento muito importante. Eu arrisco a dizer que é um dos momentos mais importantes para que, aquele ser se torne um adulto melhor em todos os aspectos lá na frente. Eu consegui fazer das Gente, não... doenças do RN, mas eu não consegui fazer download. Oi? Eu não consegui fazer o download dele na plataforma, só o das Não, não doenças do ouvi. RN. Eu não tô ouvindo. Ah, tá, envio. Agora eu envio. Você quer que eu envie esse slide aqui lá na plataforma, lá no grupo, né? Isso. Beleza. Galera, deu para pegar então? Deu? Eu sempre pergunto da aula, porque senão eu volto. Não me importa.
Hein, gente? Me responde. Show de bola? Vocês viram, quem, né, teve a oportunidade de ver no slide, que eu já coloquei lá quando vai ser a nossa V2 e o que vai cair. Coloquei a data, coloquei a data da recuperação. Vocês viram lá? Então, assim, fiquem atentos. Eu vi que tá travando aqui, né? Fiquem atentos à data para vocês não perderem o dia de fazer a prova, tá? Já vão estudando, mas ainda não fechei a V1. Falta mais uma pesquisa, tá? Antes da prova, eu vou passar mais uma pesquisa que vai compor a V1. Então, assim, façam todos os trabalhos, façam todas as pesquisas, que não tem erro, tá? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Tentei simplificar aí da melhor forma. Depois, qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Que às vezes não conseguiu assistir a aula de hoje, depois vai assistir o vídeo e quer tirar uma dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, tá? O que acontece é que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tenho outras coisas para fazer, tenho outros trabalhos, tá? Mas assim, eu sempre tento responder a galera toda, tá, gente? Então é isso. Fiquem com Deus, viu? Um beijo e tchau, tchau.